Eu me chamo Solange, tenho 51 anos, sou casada com o Roberto há 31 anos, sou mãe do Gustavo, do Luiz Eduardo e do Leonardo. Não nasci num lar evangélico, me casei com 19 anos. A minha conversão, o meu encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo foi depois do nascimento do meu primeiro filho e foi dentro de um hospital. O Gustavo, ele nasceu bem e quando ele estava com 4 meses de vida, ele começou a apresentar febre, né? E era febre alta. Foi falado que era um estado gripal, nós fomos para casa, só que em seguida foi descoberto que ele estava com uma infecção urinária e a partir disso teve que fazer algumas investigações porque as febres eram repetitivas, né? E com 6 meses para 7 meses foi diagnosticado que ele tinha refluxo urinário. E os médicos falaram para mim e para o meu esposo que ele precisava fazer uma correção desse refluxo e que era uma cirurgia simples e que com 3 dias ele ia para casa, ele teria alta. Mas o pós-cirúrgico dele foi muito complicado. Ele teve uma sepsemia depois da cirurgia. E foi um tempo assim que nós não esperávamos, né? Fomos para essa cirurgia achando que realmente ia ser simples, 3 dias ele estaria conosco de novo, só que foram 3 meses de hospital. Nós fomos levados daqui de São José para Campinas, né? Quando ele estava no 5º dia aqui em São José dos Campos, foi falado que ele tinha apenas 20% de vida, né? Então 80% de chance era dele não aguentar. Antes do Gustavo ir para Campinas, uma irmã minha, que ela já tinha aceitado Jesus, ela chegou para mim e falou: Solange, entrega a sua vida para Jesus, que Jesus cura o Gustavo. Mas eu tinha um pouco de religiosidade no meu coração e eu falei para ela: eu não creio que eu preciso mudar de religião para Deus curar o meu filho. Aí ela, muito com sabedoria, ela falou: então entrega o Gustavo na mão de Jesus, só na mão dele, não entrega mais na mão de ninguém, entrega o Gustavo só na mão de Jesus. E aquilo entrou no meu coração. Eu fui para o nosso carro, eu dobrei o joelho no banco de trás e eu não entreguei minha vida, eu entreguei a vida do meu filho, a vida do Gustavo nas mãos do Senhor. No dia seguinte, nos chamaram falando que ia transferir ele e que ele tinha dado uma pequena melhora. Nós chegamos lá, sem conhecer aquela cidade, com ele naquele estado, ficamos em hotel nos 3 primeiros dias e no 4º dia nós começamos a experimentar, né, assim, o cuidado de Deus com as nossas vidas. No 4º dia, a irmã de uma moça que eu tinha conhecido no hospital, que estava com o filho com meningite, nos ofereceu a casa deles. Eu fiquei 62 dias na casa deles. Eles cuidaram de mim como filha. E nesse tempo lá no hospital eu costumo dizer que em meio a tanta dor, Jesus se revelou a nós com teu imenso amor. Foi um tempo que eu não podia ficar com ele na UTI, eu ficava para o lado de fora do hospital. E aí começou um processo, porque o Senhor nos guardou de uma maneira tremenda naquele hospital, nesse tempo. Guardou a vida do Gustavo. E aonde nós sentávamos tinha um servo do Senhor e falava a palavra. A minha conversão foi pela palavra. Eu comecei a receber a palavra, os versículos que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que eu era mais que vencedor em Cristo Jesus. E Jesus levou sobre ele todas as enfermidades e ele tinha cura para o Gustavo. E o Senhor nos guardou nesse tempo. Foram dias muito difíceis, né? Foi 22 dias dele entubado, foi 40 dias para ele sair do quadro infeccioso, tomando medicamentos importados. E o que nos marcou muito lá foi quando, no 40 dias que ele saiu do quadro infeccioso, que ele foi para o quarto, a médica nos chamou e falou que ia fazer uma tomografia nele para ver se tinha lesado algo no cérebro dele. E a tomografia mostrou, ela nos chamou e falou: o cérebro do Gustavo é comparado a uma xícara que quebrou e depois juntou os pedacinhos. Então nós não sabemos como que ele vai ficar. Pode ser que ele não ande, não fale, não enxergue, não escute,
mas ele já tinha saído daquela sentença de 20% só de vida, então ele já era um milagre. E naquele dia ela falou, ele vai precisar passar por uma cirurgia na cabecinha para a gente sanar uma hidrocefalia. E naquela noite apareceu os servos do Senhor naquele hospital para fazer visita para uma outra senhora. E chegaram perto de nós, pegou eu com meu marido, levou no jardim do hospital e ali eles oraram. Choraram pela vida do Gustavo, clamaram pela vida do Gustavo. E a recuperação dele foi surpreendente, que depois de alguns dias ele foi para casa. E aí, né, ele vindo para casa, começou o processo de muitas terapias, fisioterapia, fono, hidroterapia, todos os tratamentos. E eu com meu esposo, com a palavra dentro de nós, convencido, sabendo que era só Jesus. Aí em janeiro de 95, um sábado, eu com meu esposo nós decidimos, né, conhecer uma igreja evangélica. E naquela noite nós tivemos aquela experiência que muitos têm, que o pastor parece que ele sabia de toda a nossa vida. No final do culto oraram pelo Gustavo e foi profetizado na vida dele que ele começava ali um processo de restauração na vida dele. E nós acreditamos naquela palavra. Então, daquele dia, naquele sábado que nós fomos na igreja, nós nunca mais saímos. E aí nós começamos a viver. Cada dia um milagre, cada dia uma restauração, cada dia uma cura no nosso coração. Muitos falavam, né, que nós não íamos mais querer ter filhos por tudo que tinha acontecido com o Gustavo. O Senhor é lindo, né, e Ele curou meu coração, curou o coração do meu marido. Nós tivemos o Luiz Eduardo e eu falo que foi uma cura tão grande, foi tão bom, que depois nós desejamos ter o Leonardo e veio o Leonardo. O Gustavo, ele nos ensinou muitas coisas, nos ensina todos os dias, né? Ele me ensinou a viver um dia de cada vez, nos ensinou a ter alegria, independente da situação. E uma coisa que eu sempre guardo no meu coração, né? O meu testemunho é que Deus foi poderoso para pegar aqueles 20% que ele tinha de vida, né? E o Senhor já vai transformar em 30 anos. Então isso alegra o meu coração e nos fortalece a cada dia. Eu agradeço muito aos médicos, aos terapeutas, mas muitas palavras, né, liberadas para a vida dele, de sentenças, de morte, de sequelas mais graves, né, ele não tem. Então hoje eu entendo que quando eu entreguei ele para Jesus, eu entreguei ele para a vida. Quando eu penso em tudo, né, eu só posso declarar que verdadeiramente o Senhor é bom. Verdadeiramente, né, Jesus, Ele é fiel.